Olá pessoal, tudo bem? Professor Luiz Henrique, vamos para mais uma aula de Introdução à Ciência do Direito. Vamos trabalhar nessa aula a questão da norma jurídica. Trouxe aqui alguns conceitos de doutrinadores e depois nós vamos discutir um conceito nosso, né? Que, que seria, na verdade, a união. Alguns pontos de alguns doutrinadores a gente concorda, outros a gente não concorda. Então vamos lá. Primeiro conceito é do de Moles. Ele explicando norma jurídica, ele diz o seguinte: norma é a construção de uma linguagem dotada de sentido, ou seja, uma proposição que pode ser entendida pelos seus destinatários. Ou seja, a norma é uma determinação ao qual se fala o que deve ser feito e quem recebe esta informação entende o que deve ser feito ou não. Particularmente, eu não sou muito fã deste conceito, mas quem sou eu para discordar dele? Vamos lá. Paulo Nader. Paulo Nader diz que norma jurídica é conduta exigida ou modelo imposto pela organização social. Conduta exigida é aquela oriunda do direito moral que se tornou norma, ou modelo imposto pela organização social é aquela que determina o bem-estar do convívio entre as pessoas. Nós temos que ter normas que devem ser respeitadas. E nós falamos isso lá na nossa primeira aula, quando a gente trabalhou o conceito de direito, né? Quando a gente trabalhou o conceito de direito. Então, pessoal, vamos lá. Barbosa. A norma jurídica, assim, é elemento integrante do direito. Podem ter conteúdos variáveis conforme épocas. Vai mudando a cultura do povo, surgindo novos direitos, vai mudando a norma jurídica. É, então, uma norma de conduta, tendo como fim regular o comportamento de pessoas e grupos, prescrevendo como cada um deve se conduzir. Aí eu gostei desse conceito. Esse do Paulo Nader acho que é bem. São melhores que o do de Moles, né? Agora, Maria Helena Diniz, o que diz? A norma jurídica é imperativa, tá? Porque prescreve as condutas devidas e os comportamentos proibidos. E, por outro lado, é autorizante, uma vez que permite ao lesado, pela sua violação, exigir o seu cumprimento e reparação pelo dano causado ou ainda a reposição das coisas ao estado anterior. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Que vai explicar o que pode ser feito. A Maria Helena Diniz, no seu conceito, ela aprofundou o que pode ser feito através das normas. O que eu não posso fazer, o que eu posso fazer, e se não foi feito o que deveria ter sido feito, eu posso exigir alguma compensação, tá? Então, é nesse sentido que a Maria Helena Diniz. Norma jurídica, pessoal, eu tirei do livro do Paulo Nader, o que deve haver numa norma jurídica? Para o Nader, numa norma jurídica, deve ter três questões, tá? Primeira, deve ter uma situação. Segunda, o que tu deve fazer perante essa situação. E terceiro, qual é a punição se tu não respeitar essa norma jurídica? Então, pessoal, vamos lá. Fato. Um exemplo aqui que ele traz no seu livro. Fato. Quem é contribuinte do imposto de renda? O fato. Deve apresentar a sua declaração até determinada data, que é em abril. Tá? A conduta, o que se espera. E agora a sanção, sob pena de incidir em multa. Norma jurídica com fato, conduta exigida e a sanção aplicável. Tá? Vamos continuar aqui. Só um pouquinho. Classificação, pessoal, das normas jurídicas. Tá? As normas jurídicas têm algumas classificações. Primeira, quanto ao sistema que elas pertencem, né? As normas podem ser nacionais ou internacionais, estrangeiras, né? E daí é o seguinte, internacionais que se aplicam em todos os estados, se reconhecido, e estrangeiras de outros países. Tá? Isso aqui é quanto ao sistema que elas pertencem. Quanto à fonte, pode ser legislativa, né, que é criada pelo Poder Legislativo. Pode ser consuetudinárias, que são aquelas não escritas através do uso e costume, ou jurisprudencial, que é através da interpretação das normas,
é muito comum no sistema como o law, né, que a gente trabalhou lá na nossa aula 2. Quanto ao âmbito de validez, tá? Ela pode ser geral, né, que vale em todo um determinado estado, ou pode ser local, apenas em determinada parte do estado. Nós temos regras específicas a determinados territórios, né? Vamos colocar o seguinte: quando uma cidade praiana, no período de crise do coronavírus, proíbe a entrada nas praias, né? Só vai valer para aquela cidade que possui praia, né? Para evitar a aglomeração. Quanto ao âmbito temporal, elas podem ser por prazo determinado ou indeterminado. Em regra, são indeterminados. Prazo determinado, nós temos, por exemplo, as medidas provisórias, né? Ou, por exemplo, a Lei Geral da Copa. Durante a Copa do Mundo, vigorou uma lei, a qual quem mandava no Brasil praticamente era a FIFA e não o Brasil, né? Quanto ao âmbito de validez, né, pode ser público, né, que vale para os estados, os agentes públicos ou privados, nós meros mortais particulares. Tá bom? Quanto à hierarquia, né, pessoal? Quanto à hierarquia, nós temos que lembrar da famosa pirâmide de Hans Kelsen, né, que diz que as normas, existe uma hierarquia ao qual uma não deve sobrepor aquela que está hierarquicamente superior, né? E daí nós temos a questão das constitucionais, complementares, ordinárias, regulamentares e individualizadas. Eu separei aqui, pessoal. O que eu separei aqui? Eu separei, tá? Essa parte de analisar efetivamente a pirâmide de Hans Kelsen vai ser na próxima aula, né? Vai ser na próxima aula que nós vamos trabalhar sobre a questão da hierarquia e o que seria uma lei ordinária, uma lei complementar, um decreto, uma medida provisória ou algo assim, tá bom? Gente, essa aula é um pouquinho mais curta, né? Passando para explicar, não deixem de olhar os slides, não deixem de ler os textos complementares sobre o assunto. No slide tem algumas questões, né, sobre o tema. Então, pessoal, forte abraço, bons estudos.